Saúdo a todos mais uma vez na paz do Senhor, amém? Hoje a palavra se encontra no livro de João 5. João 5, amém. Fala assim: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Essa palavra ela me chamou muito a atenção, porque, como eu sempre digo nas reflexões de terça-feira, antes que uma palavra venha a ser dada à igreja, aquela palavra ela vem de encontro ao coração daqueles que estão apregoando para o povo de Deus. E aí, como fala a palavra de Deus, havia um tanque chamado Betesda, né? Em hebraico, né? Que significa casa da misericórdia, né? E o que é misericórdia? A misericórdia é a bondade, perdão, benevolência, né? Para com alguém que está sofrendo. E disse a palavra aqui, como lemos, que Jesus ele ia para uma festa, né? E aí ele decidiu passar lá na casa da misericórdia, onde tinha o quê? Cegos, coxos, paralíticos. E aí Jesus, passando por lá, viu aquele homem. A Bíblia não relata o nome daquele homem. A Bíblia não relata quem foi aquele homem. A Bíblia diz que só há 38 anos aquele homem se encontrava paralítico. E aí, a Bíblia também fala que em Betesda, vamos dizer que tinha uma piscina. Em um certo tempo, descia-se um anjo, agitava aquelas águas da piscina, do tanque, como a Bíblia relata, né? Do tanque. E quando aquela água era agitada, o primeiro que descia era curado. E aí eu me pego a pensar, né? Que aquele homem ele tinha várias dificuldades. Porque a paralisia ela pode trazer atrofia nos músculos, podem trazer feridas, podem trazer várias possibilidades. E quando Jesus ele pergunta àquele homem: quer ficar curado, quer ser sã, né? Aquele homem ele diz o quê? Primeiro a impossibilidade dele. E aí eu disse: meu Deus, como é que o Senhor pergunta àquele homem se ele quer ser curado, se ele estava ali na casa da misericórdia? Ele queria sim ser curado. Mas às vezes, você, estamos acomodados com a paralisia, com aquilo que está nos estagnando, seja na nossa vida espiritual. E aí eu peguei a pensar hoje à tarde, meditando na palavra, e eu disse: é verdade.
Porque logo no início da nossa caminhada com Jesus, tudo o que há na igreja, a gente quer participar, né? Vem um primeiro amor, a gente quer estar ali. Não, vai ter um caldo, a gente quer estar ali servindo aos irmãos. Não, vai ter uma ministração e a gente quer estar ali. Seja de dia, de noite, a gente quer estar ali. E aí vem o decorrer, né, da nossa caminhada com Cristo. Vem o sofrimento, vem as lutas, e muitas vezes vem a frieza espiritual. E aquilo dali muitas vezes vai nos paralisando. E aí, tantas vezes que aquele homem tentou ir até o tanque e não conseguiu. Havia outro que descia primeiro. Assim não é diferente comigo e com você. Tem certas áreas nas nossas vidas que nós tentamos uma vez, tentamos outra, tentamos outra, tentamos outra. E aí a gente fica pensando assim, não, acho que aquilo dali não vai dar certo não, porque eu estou tentando uma vez, estou tentando outra, estou tentando outra. E aquilo dali acaba nos entristecendo, acaba nos paralisando. E aí eu fico a imaginar, quando Jesus pergunta àquele homem, quer ficar são? Ele não conhecia aquele Jesus que estava ali perto dele. Ele não conhecia quem estava perguntando se ele queria ser curado. Ele não conhecia. Mas Jesus conhecia a vida dele por completo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha passado. Ele sabia as dores emocionais dele, as dores que ele carregava. Jesus sabia de tudo. Jesus pergunta para mim e para você hoje: você quer ser curado? Nessa área que está te causando paralisia, nessa área que está te causando dor, sofrimento? Ele te pergunta. E quem te pergunta, irmãos, não é um homem qualquer, é o próprio milagre. Porque quando ele disse, pega, levanta-te e anda, irmãos, eu fico maravilhado, porque para a medicina aquilo era impossível. Levanta-te e anda? Para a medicina é impossível. Por quê? Porque aquele homem estava atrofiado. Aquele homem não tinha músculos para andar. Aquele homem necessitava muitas vezes de uma fisioterapia. Mas Jesus, ele não faz milagres por migalhas, não. Ele faz o milagre por completo. Eu não sei que diversidade você está passando hoje. Saiba que Jesus, ele é o que faz milagre por completo. Aleluia. E aquele homem se pegava ali, aquele tanque. Não. Quando Jesus disse assim, queres ser curado? Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia. Tu és santo, Senhor. E o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele está escrevendo tudo na sua vida. Aquele homem estava há 38 anos. Há 38 anos ele estava ali paralítico, sem poder andar, sem ajuda de ninguém. Às vezes nós assim, Senhor, não está acontecendo isso porque fulano não me ajuda, porque cicrano não me ajuda. E a gente pega ali aquela solidão, aquele desespero. Não, ninguém se importa comigo, ninguém quer ver o meu bem. Mas quem está perguntando se você quer ser curado é Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, é Ele. Aleluia. E aí, quando Jesus diz assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. No 9 diz assim, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Muitas vezes eu e você estamos olhando para a nossa impossibilidade, para os nossos desafios, para aquilo que às vezes vem para
para tentar tirar sua paz, roubar a sua paz. Você acredita que Jesus, ele quer te dar uma vida de paz? Você acredita que Jesus, ele quer fazer algo na sua vida? Basta você crer. Basta você confiar. Não olhe para o tamanho da sua impossibilidade. Não olhe para o tamanho da sua paralisia. Diga: Senhor, eu quero ser curada. Não importa a dificuldade que eu esteja passando, eu quero ser curada. Eu não quero estar aprisionada dentro de uma cama, em cima de um leito. Não permita. Porque o Senhor, ele te deu vida, ele restaura, ele trouxe vida para aquele paralítico, que muitas vezes ele olhava para as circunstâncias que estava vivendo. Aleluia. E eu estava pensando, é verdade, Senhor. Muitas vezes a gente está preocupado com coisas aqui terrenas, com coisas que muitas vezes querem tirar a nossa paz, roubar a nossa paz. Você já percebeu que quando você está, às vezes, angustiado, às vezes triste, aquele problema, ele quer fazer com que se torne maior do que o Deus que você serve? Como a obreira Janaína falou, aqueles discípulos, eles estavam olhando para o tamanho da tempestade, mas eles não estavam confiando que existia um Deus que poderia parar a tempestade, como foi feito. Jesus, ele estava dormindo ali naquele barco. Ele estava dormindo. A tranquilidade vinha sobre Jesus. E aí, acredito que quando Jesus entrou na casa da misericórdia, aquele lugar, ele nunca mais foi o mesmo. Porque quando Jesus, ele entra na vida de alguém, você não é a mesma de antes. Você não é o mesmo de antes. Alguma coisa tem que acontecer. É impossível Jesus passar pela sua vida e nada acontecer, meu amado. É impossível. Se nada acontece, é porque você está com pensamentos do passado, preso a coisas do passado, preso àquilo que está te aprisionando. Mas não permita que essa paralisia, ela venha estar sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: não permita que essa paralisia venha barrar os planos de Deus na sua vida. Olhe para Deus, ele está perguntando: quer ser curado nesta noite? Você quer ser curado? É o próprio Jesus que perguntou àquele homem assim, ele pergunta para você: quer ser curado? Aleluia. E Jesus, ele poderia muito bem ir para a festa como ele estava indo. Ele poderia muito bem estar mediante a pessoas que estavam alegres. Mas isso também é uma palavra que me traz que Jesus olha para as pessoas com olhar de misericórdia. Por isso que ele adentrou aquela casa. Ele não olha com o mesmo olhar que eu olho para você. Ele não olha com o mesmo olhar que você olha para mim. Ele olha com um olhar de misericórdia. Ele se sentiu tocado de aquele lugar transformar a vida daquele homem que há 38 anos estava ali paralisado, estagnados. Você acha que assim como você, aquele homem não tinha sonhos, não tinha projetos? Sim, ele tinha, mas aquela impossibilidade estava tentando barrar. Estava tentando lhe amedrontar. Por isso que quando Jesus, ele pergunta: você quer ser curado? Ele diz: não tem ninguém que possa me levar até o tanque. E eu pego a pensar também que quem vai fazer e quem está projetando o milagre na sua vida não é homem, é o próprio Deus.
é o próprio Jesus de Nazaré. É Ele que está colocando o milagre nas suas mãos. Muitas vezes eu e você não vê as oportunidades que o Senhor nos coloca à frente. Aleluia. Eu me lembro que essa tarde eu estava lembrando da primeira cura que Jesus fez na minha vida. Meu pai, ele se converteu primeiro do que minha mãe. E aí eu me lembro como se fosse hoje, tintim por tintim. Se você me perguntar o que foi que aconteceu ontem, alguma coisa eu não me lembro, mas disso eu me lembro tintim por tintim. E aí meu pai disse assim para minha mãe: vamos para a igreja? Aí minha mãe: eu mesmo estou assistindo a novela. Aí era aquela novela Senhora do Destino no Tempo, antiga. E aí meu pai foi, né, para a igreja. Nesse tempo a irmã Herbênia congregava, a irmã Lourdinha congregava. E aí do nada foi para os comerciais. Do nada não, foi o Espírito Santo de Deus tocando na vida da minha mãe. Disse assim: vamos para a igreja? Vamos. Aí a gente se ajeitou, meu pai já estava lá na igreja e nós chegamos lá. E aí, muita gente não sabe, mas eu não podia comer chocolate. Eu era alérgica a chocolate. Quando eu comia chocolate, irmãos, eu ficava com falta de ar. Tossia, me gerava falta de ar. E aí, o pastor chamou minha mãe e meu pai lá na frente e orou pela vida deles, né? E orou sobre a cura em mim. E eu mesmo pequena, eu lembro que eu criei naquele Deus que aquele pastor estava colocando a mão sobre a minha cabeça e dizendo para Jesus me curar daquela enfermidade que eu tinha. E quando eu cheguei em casa, no tempo, acredito que todo mundo sabe que meu pai tinha um comércio. A primeira coisa que eu peguei foi no Cita e aqueles guarda-chuvinha de chocolate. Aí eu disse assim: peraí, deixa eu ver se eu sou curada mesmo. Aí eu peguei, comi. Quando eu comi, eu dei só uma tossida. E nunca mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi o primeiro milagre. Mas aquele milagre me marcou de uma tal forma que aquela semente foi plantada no meu coração. E eu disse: Senhor, quando eu te aceitar, de fato e de verdade, eu nunca vou sair da tua casa. E aqui estou eu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que não há nada impossível. Esse foi um pequeno milagre que Jesus fez na minha vida, mas teve outros e outros e outros e outros. Que não há nada impossível para o seu Deus. Não há nada impossível para o meu Deus. Porque o meu Deus, Ele é o Deus que traz providência no deserto. Ele é o Deus que abre o mar vermelho. Ele é o Deus que faz com que o coxo ande, com que o paralítico ande, com que o cego enxergue. E assim não é diferente. Fale do amor de Deus por onde quer que você ande. Fale do amor de Deus para onde quer que você vá. Pegue a sua cama, pegue a sua impossibilidade, levanta e anda. E fale do amor de Deus. Fale daquilo que o Senhor fez. Quando Jesus ele fala: levanta-te, toma a tua cama e anda-te. Assim eu vejo que o Senhor ele fez a restauração na vida daquele homem, colocou aquela impossibilidade na mão dele, para onde ele for anunciar que Deus cura, que Deus faz a transformação no corpo, na mente, na alma e no espírito. Não importa o que você esteja passando hoje, o Senhor ele vai fazer na tua vida. Amém? Que essa palavra ela venha de encontro ao teu coração. Ela venha de encontro ao teu ser. E não se permita estar paralisado por coisa alguma. Não se permita
ser paralisado por essa dificuldade que está sobrevindo à tua vida. Levanta-te, porque o Senhor está contigo. Quem está te dando, quem está te perguntando é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Que você possa se colocar de pé neste momento.